Quais são os seus direitos como consumidor nos pacotes de viagens? Bom, eu sou Murilo Eduardo, sou advogado, estou aqui no canal Direito Todo Dia, sempre trazendo para você um tema novo. O tema de hoje vai ser viagens, férias, e peço a você aqui o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se ainda não é inscrito e se puder compartilhe com algum amigo seu. Bom, fim de ano já chegou, já estamos praticamente em dezembro e apesar de estarmos vivendo no período de pandemia, com muitos mortos, um número crescente, já se fala numa segunda onda da Covid-19 aqui no Brasil. Ainda assim, muitas pessoas vão estar arriscando fazer viagens nesse fim de ano, seja viagem para o exterior ou para alguma praia para poder relaxar, uma praia belíssima no Nordeste, ou Cancún, qualquer outro lugar que tenha praia. Nada de errado, todo mundo entende você está querendo viajar. Só que no atual período, muito se especula sobre quais vão ser os cuidados nessa pandemia. Bom, desde que você obedeça às regras estabelecidas pela Organização Mundial da Saúde, junto com a máscara, o distanciamento social, o uso do álcool em gel e não compartilhar itens pessoais seus com outras pessoas. Se você puder tomar os cuidados, você pode viajar tranquilamente, não tem problema nenhum, desde que para onde você esteja indo não esteja um surto da Covid-19, né? Bom, mas na hora de vender os pacotes de viagem, as agências de viagem, elas fornecem todo tipo de serviço e vantagens para o consumidor, desde sem taxa na viagem, observar bem essa sem taxa, realmente é sem taxa, você não tem nenhuma taxa lá escondida, oculta ou incubida em outro valor. Hotéis, resorts, passagem aérea com menor preço, passeios com a família, passeios com guia, se você for viajar sozinho, se você for viajar acompanhado, tudo esse tipo de coisa vai estar englobado nas vantagens dos pacotes de viagem. Restaurantes, translados, então tem que observar bem o que vai acontecer durante a sua viagem. Isso porque não são raras as vezes que o consumidor se depara com alguma situação frustrante durante a sua viagem ou alguma coisa que lese o seu direito como consumidor, quanto a empresa fornecedora não cumpre com os determinados itens impostos no contrato. Caso você esteja pensando em viajar para o exterior e na onde você está indo esteja acontecendo agora um surto da Covid-19, então o país que você está indo decidiu cancelar todos os voos da região que você está, do Brasil aqui, ou todos os voos de quaisquer países. Então tem que observar bem para onde você vai estar indo. Se isso acontecer, a companhia aérea cancelar o seu voo, ou então você ler uma notícia no celular, decidir não ir mais e pedir para que seja cancelado o seu voo, nesse caso a companhia aérea ela é obrigada a restituir o valor integral da passagem e sem custo, sem multa, sem nenhum acréscimo sobre isso. Isso é claro se você não aceitar adiar sua viagem ou remarcar ela para alguma outra data sem custo algum. Muito se fala agora sobre o crédito na companhia aérea, né? A viagem que você supostamente cancelou, remarcou, fica como crédito para alguma outra viagem. Esse reembolso de valor integral sem custo, ele também se aplica aos hotéis, resorts e cruzeiros marítimos, qualquer atividade que englobe pecúnia, dinheiro sobre a viagem. Agora, sua viagem não ocorreu como deveria, de acordo com o contrato assinado. Quais são os seus direitos sobre isso? Nesse caso, é possível aplicar o CDC, o Código de Defesa do Consumidor, que dispõe da seguinte maneira, que as agências de viagens, elas são responsáveis pela qualidade do serviço prestado, ou seja, pelo translado, pelo voo, se teve atraso demais, e também o translado, né, como eu falei, restaurantes, o resort não estava agendado, o hotel não tinha o check-in e agora não tem mais vaga, ou então
os passeios que já estavam adquiridos pelo consumidor não estavam agendados e, portanto, não há mais vagas para ser feitas. Tudo isso que gere um transtorno para o consumidor, a empresa de viagem ela é responsável, sim, por todos esses itens que englobam o contrato que já estavam firmados e pagos. Assim, o consumidor que tiver sido lesado, ele pode estar ligando diretamente para o corretor da agência de viagem, ou então procurar um advogado e ir atrás dos seus direitos na justiça, quando acontece alguma coisa realmente séria que prejudique, né, a pessoa. Claro, qualquer transtorno já é um prejuízo e você pode estar procurando um advogado por isso mesmo. O melhor caminho a ser feito é o juizado especial civil. Nele você pode ingressar uma ação que é mais célere, mais rápida, e é o melhor caminho nesse caso para você obter o seu direito o mais rápido possível. As agências de viagem, elas respondem de forma solidariamente pelo contrato firmado por qualquer dano sofrido em razão do contrato firmado, independentemente de culpa. Muito importante lembrar isso, independentemente de culpa. O artigo 927 do Código Civil, ele vai falar sobre a responsabilidade civil, da obrigação de indenizar, o artigo 927. Aquele que por ato ilícito causar danos a outrem, fica obrigado a repará-lo. Parágrafo único. Haverá obrigação de reparar o dano, independentemente de culpa, nos casos específicos em lei, ou quando a atividade normalmente desenvolvida pelo autor do dano implicar, por sua natureza, riscos para o direito de outro. O artigo 932 vai falar assim também. São também responsáveis pela reparação civil. Inciso 4º. Os donos de hotéis, hospedarias, casas ou estabelecimentos onde se albergue por dinheiro, mesmo para fins de educação, pelos seus hóspedes, moradores ou educandos. Ou seja, só o parágrafo único do 927, o risco da atividade praticada pelo autor. Ou seja, a agência de viagem, a atividade dela é viagens, então ela tem que fornecer seu serviço da melhor maneira possível. Os fundamentos para a ação são inúmeros e o seu advogado vai saber sobre isso. Eu espero aqui ter esclarecido para você o seu direito quanto às viagens, pelo menos o básico, para que você tenha uma noção durante esse fim de ano. Respeite as regras da pandemia, né, das organizações que estão estabelecendo. Fique distante das pessoas, use máscara, passe álcool em gel e não compartilhe seus itens pessoais com outras pessoas. Deixe também aqui o seu like nesse vídeo, se inscreve no canal se não é inscrito e compartilhe esse vídeo com algum amigo seu. Vou ficando por aqui.